Alô, meus queridos, graça e paz. Amados, quem nunca ouviu falar sobre... A gente entra em alguns canais de restauração e a gente escuta: ah, não, vocês têm que orar a todo tempo, não pode dar descanso. Aí vocês assistem outra ministração dizendo: não, Jesus não é surdo, basta uma vez pedir e descansar no Senhor. Amados, não que eu tenha essa dúvida, mas eu fiquei pensando aqui agora. Eu escutei agora o excelente pastor chamado Lino, que faz um excelente trabalho. Eu não sei se eu entendi errado, mas ele disse num dos seus vídeos que a gente não deve ficar orando toda hora, que Jesus já escutou nossas orações. Aí esse pastor ainda falou assim: muitas pessoas dizem: ah, mas o juiz iníquo, tem a parábola do juiz iníquo, tem que orar a todo momento. Aí esse pastor falou: mas ele era iníquo, por isso que tinha que orar para ele a todo momento. Aí eu pensei assim: bom, gente, não que eu não entenda isso. Orar, realmente a gente tem que orar a todo momento, seja pela mesma causa ou não. É errado você orar somente uma vez e não orar mais? Meus amados, se vocês estão pedindo algo a Deus e vocês não pedem mais sobre aquela mesma causa, a gente tem que tomar um grande cuidado com isso, que aquilo vai cair num esquecimento. Vocês podem se esfriar na vontade. Eu estou me referindo ao cônjuge que foi, porque tem muitos relatos aí que a gente escuta que a pessoa: não quero nem mais meu cônjuge de volta, eu estou bem só, que isso também é pecado, porque os dois são uma só carne e eles não podem estar separados. Então eu pensei: o que eu posso fazer para poder explicar para as pessoas, mostrando na Bíblia porque o que eu tenho a dizer, na verdade, isso não interessa a nenhum de vocês, correto? Porque o que a gente tem a dizer, a gente vê por aí várias pessoas falando. E pessoas que falam até melhor do que eu, são mais instruídas do que eu. Eu falei: o que eu posso fazer para essas pessoas? Amados, vamos lá no livro então, vamos ler a parábola do juiz iníquo? Lucas 18, capítulo do 1 ao 8, diz o seguinte, vamos ler, vamos lá. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí muitos podem dizer aqui assim, mas orar sempre não quer dizer ser a mesma coisa. Pode orar sempre para várias coisas, orar para o cônjuge, orar para o vizinho, orar pelas pessoas da igreja. Sim, óbvio, não está errado, está certo. Mas será que não é orar sempre também pela mesma causa, não? Vamos continuar aqui. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Então esse juiz não tinha nada de religiosidade, ele não temia Deus e socialmente também não estava nem aí para as pessoas. Ele só pensava em si próprio. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, quer dizer, suplicando-lhe. Essa viúva estava sempre indo atrás desse juiz. Faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário, insistindo, né? Por algum tempo, ele se recusou, o juiz iníquo. Não deu ouvido a essa viúva. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, com essa mulher, com essa viúva, não estava nem aí para essa viúva. Esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Ele se preocupou com a viúva? Não, ele está se preocupando com ele, com a falta de sossego dele. E o Senhor continuou: Senhor Deus, ouçam o que diz o juiz iníquo, o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Não são a todas a criatura, aos escolhidos. Porque os escolhidos de Deus vão pedir aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, tá? Então não adianta fazer pedido a Deus para honrar um segundo casamento, a segunda aliança, para honrar um produto que você conseguiu através de passando a pessoa para trás. Deus não vai dar ouvidos a esse clamor, tá? Então somente os escolhidos de Deus vão saber o que é da vontade de Deus e por isso que Deus vai dar ouvido, tá? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, a Deus?
continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Contudo, encontrará fé na terra? Então, até aqui, meus amados, pode ter várias... É uma ambiguidade. A gente pode pensar o quê? Não, Hélio, aí está dizendo pedir, clamar, não está falando pela mesma causa. Então, vamos lá, no livro de... Agora vamos no livro de Mateus, capítulo 26, versículo do 36 ao 43. Mateus 26, versículo 36 ao 43, tá? Jesus no Getsemane. Preste atenção, meus amados. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quer dizer, Cristo estava falando para eles orarem junto com ele, né? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, Jesus. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que Jesus sabia que Deus sabe o que é melhor, né? Depois voltou-se aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Amados, não quer dizer que tem uma hora estipulada. Foi uma forma de linguagem que Jesus usou aqui. Nem por 1 hora vocês oraram comigo? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que orar a todo momento. Aí vocês falam, calma, Wérito. Falou orar a todo momento, não é pela mesma causa. Continuando aqui. E retirou-se outra vez para orar. 2 pontos. Jesus falando agora de novo com o Pai. Meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça a sua vontade. Pela 2ª vez, Jesus orou pela mesma causa. Tá? Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, os discípulos, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus insistiu 3 vezes uma única noite, orando pela mesma causa. Então, meus amados, estão orando pelo cônjuge, estão orando pelo filho que está desviado, os filhos que estão na droga, pode orar quantas vezes for pela mesma causa. Isso não quer dizer que vocês não estão descansando em Deus. É óbvio que vocês não vão orar só para o cônjuge que foi, vocês não vão orar só pelos seus filhos, vocês vão orar pelos seus vizinhos, vocês vão orar pela sua igreja, pelo seu pastor, vocês vão orar pelos seus familiares, vocês vão orar por todos. Mas é isso que eu quero passar para vocês. Não que eu tinha essa dúvida, mas eu falei, o que eu posso passar para essas pessoas, mostrar na Bíblia, não que é minha palavra, que não interessa a ninguém. Se eles podem orar, sim, quantas vezes quiser pela mesma causa. Isso não quer dizer que você não está confiando em Deus, que você não está descansando em Deus. Peguei esse versículo de Jesus falando. Orou 3 vezes pela mesma causa numa única noite. Tá? É isso que vocês têm que fazer. Um pastor pregou, eu estou aqui pregando, falando com vocês, anota no papel, vai ver se não está falando bulufas aqui, está falando besteira, o que mais a gente escuta por aí. Não que o Lino falou besteira, né? Mas ele está até certo. A gente não deve orar só por uma coisa, tem que orar por todos. Mas você orar pela mesma causa, quantas vezes for necessário, isso não é errado. Tá bom? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.